Graça e paz, amados de Deus. Olá, olá, como é que vocês estão? Você está no seu nosso Ponte Teológico. Estamos aí para mais uma aula da nossa série, né, História da Filosofia Cristã. Sim, estamos abordando aí, né, os principais, né, filósofos, que também eram teólogos cristãos. E a gente vem falando aí nos últimos vídeos nessa série, hoje é a aula de número 22, a gente vem falando sobre Orígenes, né, que foi um pai da igreja, né, escrevia no grego koiné, falava no grego koiné, né, vivia em Alexandria, ali no século III, e ele tem várias obras publicadas, né, que são publicadas, né, na língua portuguesa até o dia de hoje. Por exemplo, essas obras aqui, ó, da Patrística, da Paulus, tem várias obras de Orígenes publicadas, né? E nós estamos estudando, né, usando esse livro-texto, né, História da Filosofia Cristã, de E.T. Gilson, né, que foi um grande mestre, escritor na área de filosofia, principalmente de filosofia medieval. Nós estamos aí descobrindo, né, juntos crescendo, dialogando um pouco, falando sobre estas figuras proeminentes dentro da história cristã, tá certo? E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Para você que me conhece, sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. Seja muito bem-vindo. Se inscreve aí, não é inscrito no canal ainda não? Olha só, Deus está vendo, cara. Aí, ó, 2 segundos para você inscrever, ó. 1, 2, pronto, já está inscrito, não doeu, agora faz parte da família Ponte Teológico, tá certo? Dê o seu like aí, se não se esquece, isso, dê o like, diga aí alguma coisa, bom dia, boa tarde, só para poder ajudar a engajar o canal, só isso você ajuda. E claro, eu te pedi também para você compartilhar esse vídeo aí nos seus grupinhos do WhatsApp, envia para pessoas aí que gostam de reviews de obras teológicas, que gostam de assistir essas aulas, né? Percebe que nessas aulas a gente ministra, a gente não mostra nenhuma imagem, o vídeo não é editado, é somente diálogo, somente o discurso, né? Então você pode ir para a faculdade, para a sua academia, fazer sua caminhada, sua corridinha, só ouvindo aqui o conteúdo. Não se preocupe, porque a gente não vai mostrar a imagem, então você não vai perder nada, tá certo? E peço a você também que, se você deseja ajudar o nosso canal, embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se. Se você deseja ser um apoiador do nosso canal, abençoar nosso canal financeiramente, a partir de R$5, 5, 10, 15, 20, dentro das suas possibilidades. Se você entende que esse canal é bênção para a sua vida e deseja também participar do nosso grupo do WhatsApp, se torne primeiramente apoiador do canal, tá certo? Quando a gente bater a meta financeira que você vai ver lá na plataforma do Apoia-se, nós vamos começar a sua chave de teologia, como esse aqui, né, todos os vídeos, tá certo? Então vamos seguindo aí. Hoje, a aula de 22, nós vamos falar qual é o pensamento de Orígenes. Estou na página, se você tem a obra aí que deseja acompanhar a leitura conosco, a gente vai comentando. Estou na página 69, a hierarquia das criaturas racionais. Vai falar sobre anjos, homens e demônios, né? Qual é o pensamento de Orígenes, né? Que era um pai da igreja assim, um tanto controverso, né? Tinha umas posições assim bem distintas, diferentes, né, do que nós consideramos ortodoxia, né? Então ele diz o seguinte aqui, ó: a diversidade de perfeição condicionada pelo maior ou menor grau de apostasia tem por efeito uma graduação hierárquica das criaturas racionais. Embora criadas sem distinção, elas se diversificam por sua livre decisão e por suas ações boas e más. Os espíritos assim diferenciados foram por Deus lançados, isso aqui é o E.T. Gilson comentando o pensamento de Orígenes, né, sobre o mundo inteiro, como outras tantas sementes. O fato de uns serem homens e outros demônios ou anjos não deve atribuir-se a uma decisão arbitrária de Deus, mas sim à liberdade dos próprios espíritos. Na outra aula, na aula anterior a esta, se você olhar na playlist lá, nós temos várias séries de vídeos, né? E a gente veio tratando sobre o pensamento dele, de Orígenes, acerca do livre-arbítrio. Ele cria no livre-arbítrio semelhante ao que hoje um arminiano crê, diferente do que um calvinista crê, né? Então ele diz o seguinte aqui, ó: não foi algo decretado por Deus, não foi algo determinado por Deus, ó, você vai ser demônio, você vai ser anjo, você vai ser um homem predestinado aos céus, você vai para o inferno. Não, ele entendia que tudo aconteceu, tudo se deu por conta do livre-arbítrio dessas criaturas, anjos, homens e demônios. Se bem que toda esta diversidade seja uma consequência da apostasia, ela não carece, todavia, de uma beleza peculiar, visto servir de fundamento a uma grandiosa hierarquia. Orígenes traça um quadro grandioso desta hierarquia espiritual, né? E ele vai usar essa
Ele vai tratar dessa questão da hierarquia angelical na obra do princípio, né? Que é essa obra aqui, que você encontra aqui rapidamente, a obra do princípio de Orígenes. Aqui, ó. Que é essa obra aqui. Várias citações o Etienne Gilson faz aqui nesta obra aqui de Orígenes, tá? Tratado sobre os princípios, como se fosse uma mini teologia sistemática. Ele vai tratar sobre a hierarquia dos anjos aqui nessa obra. É a coleção da patrística da Paulus, número 30, tá? Então, ele diz aqui, no ápice encontra-se a ordem dos espíritos celestiais, distribuída em 4 graus. Os anjos, no significado mais estrito da palavra, os poderes, os tronos e as dominações, que são terminologias, né, designadas pelo Paulo. Ele diz que existe uma hierarquia aí onde esses seres celestiais ou angelicais, alguns são chamados de poderes, outros tronos, até no grego é o termo, esse mesmo termo, tronos, dominações. Graças a seus méritos, constituem eles a ordem mais excelsa e mais nobre, a qual se manifesta pela multiplicidade admirável dos seus ofícios. Lembrando que existe também outra classificação, também, por exemplo, principados, né? Os crentes no Brasil, aqui das igrejas neopentecostais, gostam muito de citar, né? Vamos amarrar o principado, né? Se esquecendo que existe também principado também na hierarquia de anjos de Deus, né? Então é muito complexa, né? A Bíblia ela não é, digamos assim, detalhista de como se dá esta hierarquia, né? Se, por exemplo, dominações têm mais poder do que tronos, se tronos têm mais poder que principado, a gente entende que pela revelação da palavra de Deus, o Espírito Santo usou Paulo, vai citando aí essas classes angelicais, né? E demais aqui, a ordem celestial se opõe à ordem das forças adversas, dos espíritos maus e impuros, dominadores do mundo das trevas. É constituída daqueles espíritos que a si mesmos se precipitaram na maldade, de modo a se encontrarem antes indispostos do que incapazes de aceitarem e responder ao convite de retorno. Olha só que interessante, na visão, no pensamento de Orígenes, esses espíritos, eles não estão dispostos atualmente, né? Não estariam dispostos a retornar, a se arrepender. Embora, falei isso em outros vídeos, o pensamento de Orígenes, né, ele também parte para um viés universalista ou restauracionista, no entendimento de que no final de todas as coisas, Deus iria restaurar a bondade dos demônios. Em outras palavras, eles seriam restaurados, eles se salvariam no final das contas. Esse é um pensamento estranho à ortodoxia de Orígenes, tá? Ele diz mais aqui, é que o mal se lhes converteu em prazer e deleite. Isso é interessante, né? Para Orígenes, né? Nessa pegada aqui, nessa obra do princípio, hoje, nesse exato momento, os espíritos imundos, eles por si mesmos não estão dispostos a fazer a vontade de Deus, a retornarem. Por quê? Porque hoje em dia eles se deleitam e têm prazer em praticar o mal. Aquela essência de bondade, né, que haviam quando eles foram criados originalmente, se perde, ou se perdeu. Interessante isso. Então, para Orígenes, podemos assim aqui então afirmar que a possibilidade dos anjos maus, né, serem restaurados no final das contas, no final de tudo, vai se dar simplesmente por causa da misericórdia de Deus e porque Deus assim o quer, porque os próprios espíritos malignos eles não querem. Interessante, né? Então, nesse aspecto, o livre-arbítrio não existe. Não é interessante? Eles escolheram cair por conta do livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio, no final das contas, vai ser anulado porque eles serão restaurados, mesmo que eles não estejam dispostos a retornarem para Deus. Entendeu? No terceiro grau, enfim, compreende as almas humanas. Também estas são o que mereceram ser e retém dentro da hierarquia espiritual um lugar correspondente à sua culpa, isto é, abaixo dos anjos e acima dos demônios. Então, dentro dessa perspectiva, o homem, no momento, na atualidade,
Ele está acima dos anjos, está abaixo dos anjos, acima dos demônios, porque ele tem condição, por exemplo, de se arrepender. O homem tem a possibilidade de se voltar para Deus. Mas também é curioso saber que a vida humana é um sopro, como diz a Bíblia, ela é tão curta, né? As décadas, os anos passam tão rapidamente. O cara já é um adolescente, daqui a pouco está com 50, 60 e morre. Já está velho, morre, 70, né? A possibilidade dele se perder eternamente, em termos probabilísticos, é grandioso, né? O sujeito pode ficar a vida toda ali vivendo 70, 80 anos e rejeitar a Cristo, né? Não desejar se voltar para Deus. Claro, não quero entrar na questão soteriológica, porque para um monergista, esse indivíduo rejeita a Deus até o seu último dia de vida aqui na Terra, porque ele não é um escolhido, eleito e tal. Mas para nós arminianos não é dessa forma, nós não entendemos dessa perspectiva. Então, imagina, ontem eu estava vendo um vídeo, o Silvio Santos completando, ontem, dia 12 de dezembro, 93 anos de idade. É um cara que supostamente tem uma filha evangélica, uma esposa evangélica, mas nunca quis saber de evangelho, de se render a Cristo, de seguir Jesus. Aliás, ele diz que tem uma herança, né, judaica aí, no sangue, na religião, mas você não vê, cara, você nunca viu o cara sendo um religioso, frequentando sinagoga, né, nem tão pouco uma igreja. Você viver 90 e poucos anos aqui, né? Você dizer que uma pessoa viveu mais de quase 100 anos de idade é dizer que viveu muito. Mas passa rápido tudo isso. A vida passa rápido, a vida é um sopro. E o sujeito simplesmente vai rejeitando a Deus, vai recusando, vai vivendo. Ele acha que não tem necessidade de Deus. E vou te dizer, hein? Algumas pessoas dizem que vivem muito bem sem ser religiosas, né? Vivem tranquilamente, cuidam das suas famílias, diz que não sente necessidade nenhuma de religião, e tem mesmo, é algo curioso, né? Algo a ser estudado. Tem mesmo, você vai, por exemplo, assim, no Leblon, Zona Sul, você vê famílias tradicionais, pessoas que viveram, né, na alta sociedade, viveram ali com suas famílias, viveram suas vidas, viajando, sendo empresárias, pessoas de negócios, casou, separou 2, 3 vezes, e ela acha que está tudo bem, tem saúde, tem dinheiro. Ou seja, existem pessoas que realmente parecem não sentir essa necessidade de Deus. É claro que elas precisam de Deus, mas elas vão vivendo, né? Faz 70, 80, 90 anos, não quer saber de Deus não, né? Então, para Orígenes, o homem está acima dos demônios nessa perspectiva de que os homens eles têm essa possibilidade de se converter, de se arrepender. E neste momento os demônios não têm essa condição de voltarem para Deus porque eles não estão dispostos. Em certo sentido, né, muitos homens também não estão dispostos, mas têm a possibilidade, existe o potencial de voltar. Ok? Diz mais aqui, é que o mal se lhes converter prazer em deleite, isso para os demônios. No terceiro grau, enfim, compreende as almas humanas, também estas são os que mereceram ser e reter dentro da hierarquia espiritual um lugar correspondente à sua culpa. Isto é, abaixo dos anjos e acima dos demônios. Nada as impede de tenderem ao alto, e as que o fizerem são chamados filhas de Deus, da luz, da paz e da ressurreição. Mas podem também tender para baixo, vindo a ser piores do que eram. Existe mesmo a possibilidade de que aquelas que por seus crimes se tornaram semelhantes aos brutos venham a ser encerradas em corpos de animais. Neste contexto, Orígenes parece esposar a opinião de que as almas humanas podem também transmigrar para corpos de animais. Veja, esse é um problema de Orígenes, né? Embora seja um pai da igreja importante, ele tinha umas opiniões assim, muito, ele viajava bem na maionese, né? Como diz o outro. Para muitos estudiosos, ele foi um dos primeiros pensadores, assim, digamos, um dos primeiros pensadores liberais, digamos assim. Um livre pensador. Se ele hoje fosse um teólogo, ele seria um liberal, um livre pensador. Se tiver que ficar com uma especulação filosófica, ele ficava. Ele não ficava com a Bíblia, não. Onde tem na Bíblia um versículo ou um texto que cogite a possibilidade das almas transmigrarem para almas de animais. O Champlin, Champlin, comentário, então, esse teólogo que morreu agora em 2019, o Champlin, ele tinha um pensamento muito, assim, inclinado a essas coisas. Eu digo isso porque eu já li todo o comentário do Novo Testamento dele, versículo por versículo, vocês sabem, eu li
Foram 13 anos lendo de capa a capa os 6 volumes, li também toda a enciclopédia também de 6 volumes, foram 11 anos lendo, e tudo. Então, ele dizia que seguia a teologia, se inclinava a seguir a teologia, essa teologia oriental aqui, dos pais orientais, né? Que Orígenes foi um pai oriental da igreja oriental, não da igreja do ocidente. Na igreja do ocidente foi Irineu, foi Agostinho, né? Tertuliano. Bem, e ele se inclinava para Champlin, né? Para defender a possibilidade. Ele acreditava que existiam demônios que outrora eram espíritos de pessoas más, que evoluíram assim para a condição de demônios. Então, assim como Orígenes, Champlin também tinha uns pensamentos assim estranhos, nada ortodoxos, né? E essa ideia de alma transmigrar. Por que ele tinha esse pensamento? Por causa da influência da filosofia platônica. Ele era neoplatonista. E Platão cria em algo semelhante, né? Na transmigração da alma, na pré-existência da alma. Entendeu? Então, a influência filosófica em Orígenes, ela prevalecia em relação ao que a Bíblia muitas vezes silenciava, ou seja, a Bíblia se silenciou, não tem nada a dizer, e fechava com a filosofia, com a especulação filosófica neoplatônica. É complicado. Existe mesmo a possibilidade de que aquelas, por seus crimes, se tornaram semelhantes aos brutos, venham a ser encerradas em corpos de animais. Nesse contexto, Orígenes parece esposar a opinião de que as almas humanas podem também transmigrar para corpos de animais. Todavia, em face da viabilidade de uma explicação alegórica, particularmente familiar a Orígenes, é duvidoso que ele admitisse uma verdadeira metempsicose. Ednei Gilson não acreditava nisso, mas muitos cogitam esse pensamento. Não duvido não. Então, a interpretação é perfeitamente consistente com a tradução de Rufino, da obra De Princípios, né, aquela obra a qual pode ser entendida até mesmo como uma rejeição da metempsicose. Também Jerônimo opina que Orígenes não se pronunciou definitivamente sobre este problema, deixou meio que em aberto. Ele cita aqui, esse que é um problema dessa tradução aqui da Vozes, né? Ele cita um trecho aqui de Jerônimo falando em latim e não põe a tradução. Eu ainda não me dei o trabalho de aprender latim. Em vista do que ficou exposto acima, acerca de sua atitude contrária à metempsicose, talvez não seja permitido admitir que Orígenes rejeita esta doutrina como uma opinião desenxabida. Então fica assim, stand-by. O próprio James Gilson não acredita que ele acreditava nisso. Outros autores acreditam que sim. Essa questão da transmigração da alma, eu particularmente acredito que sim, porque tinha muitas opiniões estranhas. Tá? Qual era a posição dele do homem particular? Entre a ordem dos anjos e a dos demônios, situam-se as almas dos homens. O pecado por elas cometido não chegou a convertê-las em demônios. Ele não pensava como chama. Por outro lado, porém, foram reputadas demasiadamente imperfeitas para virem a ser anjos. Foi em benefício delas que Deus criou este mundo visível, degradando-as para dentro dos corpos humanos. Originalmente, pois o homem era espírito puro, por efeito do pecado passou a ser um espírito ligado a um corpo, isto é, alma. A doutrina da pré-existência da alma faz parte integrante do sistema de Orígenes, a influência neoplatonista, que para prová-la recorre inclusivamente à Sagrada Escritura. De sorte que, desde a queda, o homem consta de dois princípios diferentes, de corpo e de alma. Então, não é só Orígenes, não, pessoal, que acredita na pré-existência da alma. A maioria dos cristãos e a ortodoxia vai dizer que a alma tem origem, a alma humana tem origem na concepção ali. Ó. Papai e mamãe se relacionam sexualmente, o esperma encontra o óvulo da mamãe, então temos ali, né, a origem da vida, né, ou da alma. Né? Então, note, para Orígenes, o início da alma, ou a origem, a criação da alma por Deus, não se dá ali na concepção. No entendimento dele, né, influência da filosofia platônica, a alma ela já existia em algum lugar no mundo espiritual. Quando papai e mamãe concebem ali uma criança,
como se Deus pegasse lá no depósito das almas, essa alma, e colocasse ali para que aquele bebê pudesse ser gerado. Enfim, são especulações, pessoal. Há um texto da palavra de Deus, né, das Sagradas Escrituras, revelando, explicando isso nos mínimos detalhes, né? Então existem teólogos que pensam dessa forma. Eu, particularmente, não entendo desta maneira. Eu prefiro crer que o homem, que a alma, ela tem sua origem no momento da concepção, o que é curioso também, né? Porque quando nós dizemos, né, a ortodoxia ensina assim, a maioria dos teólogos pensam assim, que a alma tem origem no momento da concepção, entre papai e mamãe ali, de certo modo, a gente pode dizer que os homens, em geral, os homens, sejam crentes ou não, eles têm um poder de criar almas. Pega aí 2 jovens adolescentes, namorados, não servem a Deus, 15, 16 anos, se relacionando sexualmente, a menina está grávida. Sem compromisso, sem responsabilidade, sem temor, sem santidade, nada. Eles criaram ali uma alma, sim ou não? Aquele bebê poderia, Deus poderia ter impedido aquela concepção? Aquele bebê poderia não ter vingado, primeiro, segundo mês, também poderia não ter vingado, Deus não permitiu que aquela vida continuasse. Mas continua, e o bebê está aí, 9 meses, já nasceu, já está no braço da adolescente. As coisas mais comuns que a gente percebe aqui no nosso Brasil, não é isso? Então o homem, de modo geral, em certa medida, o homem, portanto, seguindo a ideia da ortodoxia, que é uma ideia que eu entendo que seja correta, Deus permite o homem ter esse poder para criar almas, a partir do momento que ele está concebendo ali uma vida. Interessantíssimo. Mas é claro que a gente sabe que mesmo esta criança, esta alma sendo gerada, digamos assim, por casal de crentes ou não, Deus obviamente está ali para manter aquela gestação, para manter aquela criança viva, para que aquela criança vingue e fique ali 9 meses no ventre daquela mãe. Deus está ali. Então a gente vai tentar entrar na mente de Deus, porque Deus permite alguns bebês vingarem e outros não tem como explicar. Né? O que diz mais Orígenes? Mesmo enquanto alma, o espírito retém sua dignidade original, residindo, embora no cárcere do corpo, a alma conserva contudo as características essenciais do ser espiritual: a incorporeidade, a imortalidade e a afinidade com Deus. O espírito humano é capaz de elevar-se à divindade e de contemplá-la. A doutrina do parentesco entre alma e Deus, que constitui o próprio Deus, né, constitui o cerne da doutrina cristã da imagem, permanece intacta em Orígenes. Fazem injustiça, a página está ruim de enxergar, fazem injustiça ao próprio Deus os que não percebem. Aí cita aqui outro texto também enorme em latim, que é um grande problema, né, que está em Deprecible, né, e não traduziu. Fazem injustiça ao próprio Deus os que não percebem. Codi propinquitas caedam sit ment ad Deo, cuius ipsimen intellectualis imago sit. Aí a gente percebeu o que nós temos aqui: a intelectualidade, a palavra imago, imagem. Então, temos que aprender latim. Letra B. Orígenes não chegou a uma concepção clara sobre a união entre o espírito e o corpo. O certo é que a sua relação não é natural. A razão principal de suas dificuldades está em ter ficado indeciso sobre se a alma é ou não idêntica ao espírito. Então ele era tricotomista, note. Eu estava ontem estava lendo não lembro agora qual foi o versículo. Foi aquele tradicional versículo de 1 Tessalonicenses 5:3, que fala, né, sobre o corpo, alma e espírito, né, que é um dos textos bases para tricotomistas apoiar a ideia do homem ser tricotômico. E aí a nota da Bíblia Thomas Nelson, Instituto Thomas Nelson, o autor dizendo lá: Paulo aqui não está ensinando que o homem é repartido ou tripartite. Claramente o autor ali, né, é dicotomista, né? Interessante. A Bíblia está dizendo, né, corpo Deus mantém irrepreensível, corpo, alma e espírito. O cara está dizendo. Paulo não está ensinando aqui que o homem é tricotômico, não.
Porque geralmente esses teólogos entendem que corpo e alma e espírito são sinônimos, né? Só que para Orígenes não. Vou repetir aqui, ó. A razão principal de suas dificuldades está em ter ficado indeciso sobre se a alma é ou não idêntica ao espírito. Tá, vai. E por conseguinte sobre se é preciso admitir ou não uma bipartição da alma. A opinião dos filósofos gregos que dividiam a alma numa parte racional e noutra irracional, e esta última numa parte concupiscível e noutra irascível, de onde resulta uma divisão tripartida da alma, é rejeitada por não encontrar confirmação nas escrituras. O texto base é esse aí, né? 1 Tessalonicenses 13 e Hebreus 4, né? Para falar sobre a espada do espírito dividindo corpo, alma e espírito. São esses dois textos, né? Diz mais aqui, as duas concepções restantes, porém, merecem ser tomadas a sério. A bipartição encontra apoio na escritura, já que esta distingue entre o espírito e a carne. A carne, que é o princípio vivificador do corpo, tem menor valor, é mais afim à terra e opõe-se ao princípio mais nobre. O espírito, que é de natureza celestial e provém do alto, de acordo com esta opinião, a alma inferior originar-se-ia do esperma e não poderia existir sem o corpo, pelo que também se chama carne. Consoante uma terceira opinião, porém, há uma só alma no homem, a qual é espiritual e dá vida e movimento ao corpo. Orígenes parece dar preferência a esta concepção, embora pelo menos nesta passagem deixe ao leitor a liberdade de optar pela que mais lhe agrade. A segunda opinião lhe parece aproximar-se perigosamente da doutrina gnóstica sobre a existência de um princípio bom e de um princípio mau no homem. A primeira opinião nos parece enquadrar-se melhor no conjunto do seu sistema. Então, a própria Gilson também não cria uma ideia tripartite, né? Todos aqueles que defendem a dicotomia, né, a doutrina dicotômica, não tricotômica do homem, nessa questão da antropologia humana, da antropologia bíblica, geralmente vão usar este argumento, né, dizendo que a ideia de dividir o homem, né, em um ser tripartite, tricotômico, é uma influência da filosofia grega. Tá certo? Próximo encontro nós vamos falar sobre a ideia de Orígenes, que ele pensava sobre o pecado, o castigo, a apostasia, o drama cósmico das criaturas racionais. Tá certo? Dê seu like, nos abençoe, Deus o abençoe e também abençoe o nosso canal. Em nome de Jesus e até a próxima.